do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Na COP27, gigantes de alimentos lançam plano para reduzir emissões no agro. A medida regula o uso da terra no Brasil com limite à abertura de áreas no Cerrado brasileiro. O Hora H do Agro teve acesso ao documento com a proposta e nós vamos analisar os impactos no dia a dia da produção de grãos e pecuária. Companhia Nacional de Abastecimento eleva a projeção de produção de grãos no Brasil para 313 milhões de toneladas. É o maior volume da história. Nos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura também elevou a estimativa de produção de soja e milho, mas a safra será menor que a do ano passado. E você vai ver também uma entrevista exclusiva com o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, quer criar um fundo para investimento em infraestrutura com a contribuição financeira do agro. Entidades do setor produtivo já rejeitaram o plano e nós vamos conhecer os detalhes desta proposta. E mais, na série Agricultor Todo Dia, você vai conhecer a história de um agricultor que transformou a aridez da caatinga em oportunidade. É a fruticultura do Nordeste, aqui no Hora H do Agro, que já está no ar. Algumas das principais tradings do mundo apresentaram na COP27 um plano conjunto para reduzir o aquecimento global, com ações que impactam o setor de soja, de carne bovina e de óleo de palma. O documento, que tem a assinatura de gigantes do setor de alimentos como JBS, Marfrig, ADM, Bunge, Cargill e Cófico, indica como elas vão trabalhar para diminuir as emissões decorrentes da agropecuária. O Hora H do Agro teve acesso ao documento, chamado de Roteiro do Setor Agrícola para Redução de Emissões a partir de mudanças no uso da terra. Veja só. Para o setor de carne bovina, o documento revela que os frigoríficos trabalharão para não ter desmatamento e conversão de áreas nas cadeias produtivas diretas e indiretas até 2025 na Amazônia e até 2030 em todas as outras origens. O plano cita a Amazônia e o Cerrado como prioridades, incluindo todos os tipos de produtos bovinos. E indica uma data de corte de 2020 para o início da proposta, com possibilidade de antecipação para 2008, em linha com o Código Florestal. No caso da soja, o documento, que vocês vão ver um trecho na tela, afirma que as tradings vão trabalhar para eliminar o desmatamento e a conversão da vegetação nativa, identificada como de alto risco, até 2025. No plano, os biomas Amazônia e Cerrado estão inclusos, assim como os fornecedores diretos e indiretos. Direto do Egito, onde participa da COP27, está o coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas, que analisou o documento lançado pelas gigantes de alimentos do mundo e vai projetar os impactos na agropecuária brasileira. Professor Daniel, uma satisfação tê-lo na Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer voltar a falar com vocês, Kellen. Da mesma forma, professor Daniel, ao ler o documento, o senhor classificou o plano como extremamente ambicioso e com grande potencial de impactos. Por favor, explique para a gente quais os principais pontos que mudarão a vida de quem produz no Brasil. Olha, Kellen, em 2021, ano passado, na COP26, essas mesmas tradings se comprometeram a apresentar um plano para reduzir a sua pegada de carbono e, a partir daí, para zerar o comércio de produtos que venham de área proveniente de desmatamento. E, a partir de agora, em 2022, na COP27, esse plano foi apresentado.
É um plano extremamente ousado, a meu ver, com uma data limite muito curta, muito estreita, de 3 anos, e com um grau de exigência e de responsabilidades muito elevadas. Entre essas obrigações que as empresas estabelecem para poder comercializar bens para o mercado internacional, estão, entre outras, a necessidade de monitorar, auditar, rastrear e certificar os produtos que eles vão vender. E tem um contexto para isso, que é importante entender. De um lado, a gente está vendo uma pressão crescente, sobretudo da Europa, mas também dos Estados Unidos e cada vez mais da China, para não comprar produtos que venham de alguma área com desmatamento. De outro lado, o setor financeiro se comprometeu ao longo dos últimos anos a não investir e não participar de atividades que de alguma maneira envolvam desmatamento ou emissão de carbono. E neste caso, uma confluência, né, dessas pressões que vêm de diversos países lá fora, do setor financeiro em particular, do consumidor exigente europeu, e as traders agora de alguma maneira cedem ou aderem a essas exigências para estabelecer uma data limite para que os produtos que eles comercializam venham de alguma área desmatada. O que nós percebemos é que isso gerará uma sequência de impactos e de consequências sobre todos os produtores que querem vender para o mercado internacional. São poucas traders que têm uma posição privilegiada no mercado, vamos dizer assim, e que definem quem compra e quem vende para o mercado lá fora. A partir do momento que elas estabelecem essa data limite, a opção que resta para cada produtor, diante desse mercado organizado, é de escolher se vai vender para fora ou se vai se adaptar. É uma questão importantíssima que você coloca, uma questão de escolher se vai continuar conseguindo atender o mercado externo ou se vai continuar só com o mercado doméstico. Me permita fazer aqui uma provocação, porque o senhor professor disse que há um limite curto para colocar essas exigências todas em prática, disse que é uma medida ousada, mas disse que o produtor pode escolher. Me questiono, a gente está falando das gigantes de alimentos do mundo. Eles são os maiores. Existe de fato essa possibilidade de deixar de vender para esses grandes grupos? Qual é a alternativa na prática que o pecuarista ou produtor de grãos teria? Há uma alternativa? Eu não vejo com clareza, Kellen. A verdade é que o que isso faz, essa mudança no jogo do comércio, é mudar quais são os critérios para você poder certificar ou legitimar a sua produção. Nós sabemos que a absoluta maioria dos produtores, e grande parte do que o Brasil produz e exporta, vem não apenas de áreas que são legais, que não tem nenhum problema ambiental, mas ao contrário, elas vêm com um conjunto de ativos florestais embutidos. Cada produto brasileiro que vai para a Europa hoje carrega consigo pelo menos 20% de reserva legal embutida, se for na Amazônia, 80%. Então, não é que essa lei, ela simplesmente dá uma opção para o produtor. O que ela faz, na verdade, é dizer, você vai ter um outro custo para poder provar para mim que, de fato, a sua produção vem de uma área que seja limpa, que não seja desmatada nos últimos anos. E, ao fazer isso, o que está acontecendo, no fundo, é um deslocamento de responsabilidades para cumprir com o custo cartorial de provar que o meu produto é verde, que o meu produto é limpo. E, na prática, o que deve acontecer, e me permita concluir, Kellen, é que esse custo não vai ficar com as traders. Em um mercado organizado, é uma negociação de pesos muito diferentes. E, provavelmente, Kellen, o grande produtor ele acabará também passando por esse purgatório cartorial com algum ônus, mas sem grandes problemas. Agora, a massa dos produtores pequenos e médios é que vai ficar com esse custo nas costas. Importantíssimo o seu comentário sobre quem paga o custo dessa transição verde. E aí eu vou fazer uma breve colocação, peço que o senhor responda e a gente continua para a próxima questão. O senhor falou em lei, mas eu acho que esse é o ponto mais bacana da gente chamar a atenção da nossa audiência. A gente não está aqui discutindo uma lei, mas sim um acordo entre privados que sobrepõe a lei que já é existente no Brasil. A minha interpretação está correta ou eu cometi um equívoco? Não, está corretíssima, Kellen. E isso é curioso, porque, no fundo, nós estamos assistindo ao surgimento de um instrumento que tem uma força equivalente ou superior a uma lei nacional. Porque o que essas traders fazem, quando elas estabelecem um padrão do que deve ser o comércio e do que deve ser a produção, em última análise,
é regular a propriedade. É dizer, você que está no Brasil, que tem toda a sua área legal, a partir de agora, para você produzir e vender para mim, você terá que fazer algo a mais, que a sua lei não exige, mas que, do contrário, você não vai ter comércio. Então, quem está hoje cuidando dessa chave da participação no comércio não é mais a política, não é mais a representação dos países com a sua autonomia e soberania. É o parlamento das traders que agora está se comprometendo para dizer o que vale e o que não vale no comércio internacional. Obrigada, professor, por esse esclarecimento super importante. A outra questão que eu gostaria de fazer é o seguinte: a política de desmatamento zero, ela veda a produção em qualquer área desmatada ou degradada, inclusive no Cerrado brasileiro. A minha pergunta é, se sim, nesse caso, o agropecuarista, que tem um excesso de reserva legal para a produção de alimentos, ele não vai poder usar essa área se ele quiser vender para essas empresas que são as maiores do mundo e que assinaram esse documento? Eu acho que esse é um dos pontos mais, me permita, mais ultrajantes dessa norma, porque é uma maneira de se dizer que, embora o produtor brasileiro ele possua dentro da sua propriedade um ativo verde significativo, um excesso de reserva legal, um direito que ele poderia exercer, mas não o fez. A maneira que nós vamos agora tratar esse produtor não é de indenizando, não é de remunerando, não é de reconhecendo o valor que isso tem entre os países em um comércio internacional comprometido com o verde. Ao contrário, é de proibi-lo. E, portanto, a partir de agora, o que era ou deveria ser visto como uma grande contribuição ao meio ambiente passa a ser um outro custo, porque se essa área, por alguma razão, for desmatada, sofrer um incêndio, algum atentado ou coisa do gênero, você vai arcar com a responsabilidade por aquele ato que foge ao seu controle, mas cujo preço ficará nas suas costas. Então, veja qual é o ponto. Nós estamos todos comprometidos com a preservação do equilíbrio ambiental, com a defesa dos interesses e o bem-estar das populações que dependem da natureza, mas a maneira como a gente está orquestrando a distribuição de responsabilidades e de ônus para isso, me parece bastante complicado. Professor, o senhor falou sobre a condição que o grande produtor terá, talvez ele se adapte mais rápido ou já tenha se adaptado e ele consegue avançar para a próxima fase. O médio e o pequeno, na sua avaliação, são os que teriam maiores desafios. Gostaria aqui de elencar em tópicos quais são as questões de mais curto prazo que esse plano, que já foi apresentado, que já tem um roteiro com datas para implementação e validação de todos esses processos, vai gerar. Muita gente me perguntou, Kellen, isso significa então uma moratória da soja no Cerrado brasileiro? É uma moratória também para a pecuária? Porque já existe uma moratória da soja na Amazônia, correto? Se o senhor puder explicar isso para nosso público, que é do agro, mas também não é do agro, e que ele esteja familiarizado com esse tema. Claro. O plano determina que as tradings, elas devem, ao longo dos próximos meses, detalhar de que maneira vão cumprir o propósito. E devem fazer isso levando em consideração cada cultura, em particular soja e pecuária, no caso brasileiro, mas também levando em consideração a sua atividade específica. Então, nós temos que ficar alertas e perceber de que maneira as traders vão detalhar como elas esperam cumprir com essas exigências que se comprometeram perante o mundo. Em paralelo, o que a gente sabe é que o plano indica que se construirá em torno dessas traders um grande sistema de monitoramento. Esse monitoramento se dá por uma análise de satélite, de imagens, e deve, a partir daí também, ser acoplado a um sistema de comprovação, né? A uma economia de certificação que será, em parte, construída, seja por empresas, por consultorias, por advogados, engenheiros, mas que também recairá sobre o produtor, que vai ter que arcar com os custos ou com as atividades para provar que a sua atividade é limpa. Como exatamente isso vai se operacionalizar, a gente ainda não sabe. O que a gente pode prever, e a economia ensina, é que se há uma nova exigência que tem um custo, esse custo será pago por alguém. E neste caso, não são as traders que estão dizendo que vão pagar. E não parece que é o consumidor europeu que vai fazer isso também, ou o consumidor americano. Me parece que o que vai acontecer é que quem está lá na ponta e que produz passa a ter agora um ônus extra. Não apenas de produzir algo que é limpo, que é bom, que é saudável, que é barato, mas também de mostrar com uma série de dados, de informações, de registros, de tecnologia que terá que ser incorporada à produção,
como aquilo que ele produz, de fato, não comete nenhum desses pecados que o consumidor europeu não quer conviver com. Muito bem. Vou pedir para o professor continuar explicando para a gente, porque tem uma questão importante sobre essas dúvidas em relação à moratória, ou seja, quem abrir área talvez não vá conseguir vender esses produtos para o exterior, mesmo que isso esteja dentro dos padrões da lei aqui aplicada no Brasil. E outra questão que gera muita dúvida, professor, a data de corte do compromisso. Ela pode retroceder, porque hoje para a soja essa data está em 2025. Se mudar esse marco temporal, quem está abrindo área, segundo as regras do Código Florestal Brasileiro e órgãos ambientais, vai ter dificuldade para vender a produção? Eu acho que o problema é ainda mais grave, Kelly. Porque, primeiro, o compromisso ele é claro em relação a desmatamento zero. O que importa é o saldo de floresta. Se for negativo, não pode, independente das condições legais estabelecidas pela legislação brasileira. Então, para efeito da lei, o que a Trader está dizendo, eu não quero que a comida que chegue no prato do consumidor europeu ou americano carregue alguma carga de floresta. A grande questão é o que nós consideramos desmatamento e como nós vamos, digamos assim, calcular essa bagagem de desmatamento. E aí, o projeto e esse compromisso estabelecido pelas Tradings, ele carrega uma ambivalência, uma dúvida que me parece muito significativa, que ele diz: nós também não vamos comprar nenhum produto que provenha de alguma propriedade que contenha, de algum modo, ilegalidade ou que esteja em uma situação irregular. Qual o problema? O problema é que a gente tem um país que ainda está na transição da legalização ambiental estabelecida pelo Código Florestal. Nós temos um sistema que foi constituído há alguns anos, que andou devagar, os produtores apresentaram o CAR, o governo ainda não examinou a maior parte deles, e, em tese, esta é uma situação de transição. Como nós vamos lidar com esse ambiente em que os produtores querem se regularizar, estão fazendo o seu esforço, mas há gargalos de diferentes naturezas, seja gargalos aspectos jurídicos, legais, com questionamentos judiciais, seja o desafio administrativo dos estados, de avaliar todos os GARs e legalizar a situação das propriedades. Esse produtor também não poderá vender agora para o produtor europeu. Então, me parece que quando um comércio internacional controlado oligopolisticamente por um conjunto de traders, resolve definir em graus de detalhes o que pode ser feito na propriedade de um país em desenvolvimento, esse tipo de impasses, de discussões sobre legitimidade e de discussões sobre custo, necessariamente virão à tona e surgirão críticas, questionamentos, como essas que nós estamos discutindo aqui. Muito bem. Professor, para a gente finalizar, eu gostaria de saber quais são os impactos mais imediatos que o senhor vê para a cadeia da soja, para a cadeia da pecuária, e aquele agropecuarista que está nos assistindo ficou um pouco preocupado pelo tom das suas críticas em relação a esse plano aqui apresentado. Que medidas ele deve tomar, uma atitude já de precaução ou tentativa de lidar nesses mares que nunca foram navegados antes? É verdade, Kellen. E eu acho que o que a gente tem assistido agora, me permita começar por aqui, no debate internacional, é um endurecimento de compromissos de diversos setores para reduzir a sua pegada de emissões. Eu, sinceramente, às vezes tendo a achar que colocar esse custo no colo de quem produz alimentos me parece indesejável, quando na verdade a gente sabe que grande carga das emissões dos problemas está no setor de energia. Ao mesmo tempo que a Alemanha religa 27 termoelétricas, nós vamos agora tolher a produção de alimentos em áreas de países pobres em desenvolvimento. Ao mesmo tempo que o mundo discute com grande prioridade a prioridade da adaptação, que significa investir em novas tecnologias, aumentar a produtividade, para que a produção de alimentos e o produtor não sofram com as consequências da mudança climática, a gente transfere um ônus e um custo justamente para os produtores que mais precisam. Então, essas tensões me parecem problemáticas. Respondendo à sua pergunta, Kelly, eu acho que agora nós assistiremos nas próximas semanas a mensagens dessas traders que vão comunicar ao mercado de que maneira vão operacionalizar. Nós precisamos ficar muito atentos. Mas a mensagem, ou pelo menos a saída mais evidente para isso, me parece clara, que é: a produção ela precisa revelar com dados, com informações de que maneira ela vem de uma área que seja sustentável e de uma área que não foi provocada, que não houve desmatamento ali localizado. Mas, inevitavelmente, existirão disputas, questionamentos,
e nós precisaremos ficar muito atentos, inclusive mobilizando, a meu ver, lideranças políticas e diplomáticas do país, para discutir com o mundo de que maneira isso vai, de fato, ser operacionalizado. Me permita concluir, Kellen. Quando nós consumimos produtos que vêm de outros países, como, por exemplo, da Europa, nós consumimos produtos que são feitos com produção de energia suja. Esse preço da energia suja somos nós que pagamos, de alguma maneira, porque vem para cá. Quando nós mandamos para lá, os nossos ativos verdes não são computados. Essas injustiças, eu acho, que tornam toda essa discussão muito mais delicada e preocupante para nós. Professor Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, uma grande satisfação recebê-lo com uma análise sobre este tema que o Hora H do Agro está trazendo com mais profundidade e exclusividade com esse documento que a gente mostrou para todos. Volte sempre, professor, a gente está apenas começando essa jornada de análise. Já quero antecipar para o senhor e para todos da nossa audiência que nós vamos receber aqui presidentes de algumas dessas tradings nas próximas semanas para também ampliar esse debate. Volte sempre, professor, uma satisfação recebê-lo. Obrigado, Kelly, é um prazer falar com vocês. Até a próxima. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil também se debruçou sobre o roteiro lançado pelas tradings na COP27, que acontece agora no Egito. O assessor técnico da CNA, Rodrigo Justus, respondeu algumas dúvidas. Rodrigo está conosco e diz agora, na sua opinião, quais são os impactos que produtores de soja e pecuaristas vão ter com esse plano apresentado por frigoríficos. Para o produtor de soja e pecuarista, nós teremos impactos, sim, principalmente daquelas áreas que ainda estão sendo incorporadas ao processo produtivo, já que se gera uma linha de corte, né, de que toda a área aberta depois de 2020 não pode servir para a pecuária, né, e para a questão da produção de grãos a partir de 2025. Então, o Brasil ainda tem terras remanescentes à produção e dentro das nossas metas climáticas, a abertura dessas áreas legalmente permitidas, elas estão previstas na própria Convenção do Clima, já que essas emissões dessas supressões de vegetação, elas podem e deverão ser compensadas dentro das nossas contribuições nacionalmente determinadas, apresentadas à Conferência do Clima já no ano de 2015. Rodrigo, você entende que o documento propõe uma espécie de marco temporal para a produção de alimentos? Há, na sua visão, limites para a abertura de novas áreas, mesmo que ela esteja em linha com a lei brasileira? Esses impactos relacionados à produção de alimentos no Brasil, eles serão sentidos, né? Não só aqui como no mundo, tendo em vista que criam-se marcos temporais em desrespeito, inclusive, às próprias metas climáticas que o Brasil apresentou em 2015, já que o desmatamento legal, considerando que há áreas protegidas, ele é permitido sim, né? E o mundo precisa de mais produção de alimentos frente ao aumento da população, a diminuição da disponibilidade de alimentos. Então nós temos um potencial de redução de produção de alimentos futuro muito grande e ele precisa ser mensurado para que saibamos exatamente qual é o tamanho dessa situação trazida agora por essas empresas que detêm uma grande parte do comércio mundial de alimentos. Rodrigo, qual é o impacto previsto no preço dos alimentos ao consumidor final diante de tudo isso que você colocou para a gente até agora? A questão do custo dos alimentos, ela tem relação com o custo de produção e também com a lei da oferta e da procura. Quando eu tenho menos oferta, né, e mais procura, eu tenho o aumento dos preços. Então, essa regulação, ela acontece dentro de uma economia de mercado e dessa forma, se eu suprimo a oportunidade da produção, eu estou trazendo custos, onerando a população e as populações mais vulneráveis, nós estaremos trazendo problemas relacionados à própria segurança alimentar dessa grande parcela da população. E a prática da integração lavoura-pecuária, ela também pode ser afetada na sua visão? Realmente a integração lavoura-pecuária, que é uma tecnologia de agricultura de baixo carbono, ela passa a sofrer restrições, porque toda a área aberta depois de 2020, os frigoríficos não vão mais comprar os produtos, a carne oriunda dessas áreas. Então eu estou impedindo
a alternativa de fazer a rotação de utilização do solo, a produção de proteína animal, regular a questão de mercado e preço e oferta das carnes. Então, grandes prejuízos à população e ao país se faz com esse tipo de medida. Muito obrigada, Rodrigo Justus, assessor da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com participação direto do Egito aqui na Jovem Pan News. Em nota, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja afirmou que não compactua com a proposta apresentada pelas tradings de impor restrições à produção brasileira. A entidade diz que, ao cumprir o Código Florestal, o agricultor preserva de 20% até 80% de reserva legal dentro da propriedade privada, a depender do bioma, além das áreas de preservação permanente. E ainda, a ProSoja reitera que o produtor rural brasileiro continua e continuará sendo aquele que mais preserva a vegetação nativa. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais informou que não irá se posicionar sobre o tema. Procurado, o Ministério da Agricultura informou que também não comentará o assunto. A Associação Brasileira do Agronegócio e a Sociedade Rural Brasileira também não quiseram comentar a iniciativa. E agora é hora de viajar pelo Brasil. Nós fomos até Mossoró, no Rio Grande do Norte. A convite da Ihara, eu vivi um dia como agricultora e aprendi muito sobre a fruticultura no Nordeste. Lá eu conheci a família Ottoni, que transformou a aridez da Caatinga em uma farta produção de melões. Vamos conferir. Tem noção que são 6h30 da manhã, o sol já tá desse jeito, tudo indica que o dia vai ser quente mesmo. Vamos começar. Bom dia. Bom dia. É a primeira vez aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte. Como é que um japonês veio parar aqui? Cheguei em 1960. Na começo, na verdade, quando ajudava meu pai, não gostava do agricultor. O sofrimento é grande, tinha que cavar buraco, tinha que puxar enxada. Quando era 18 anos, eu briguei com meu pai por causa do serviço. Peguei o carro que tinha aqui, andei uns 30 quilômetros de carro. E depois começou a pensar, mas eu estou fazendo besteira. Eu voltei para casa. Primeiro passa a coisa sunde. Por acaso, sabe que né? E o preto. Aqui a gente não podia andar na rua. Andava na rua, o pessoal ficava olhando assim, japonês. Japonês, eu olhava, que raça é essa? Era uma coisa de outro mundo. Ó, seu Masatoshi me chamando pro trabalho. Vamos, vamos. Primeira tarefa, plantio. 2 rodadinhas com o piquete. Pego a mudinha. Põe direitinho. Realmente a gente está plantando o alimento que alguém vai comer, né? Isso tem muito poder. Seu Masatoshi, logo que eu cheguei eu vi um monte de abelha. Isso me chamou a atenção. Eu criei a abelha. A abelha para mim é muito importante. Aumenta a quantidade de fruta e fruta mais sadia. Esse é o sinal de que preservar e produzir está funcionando. A região muito sofrida por causa de seca. Certo ponto eu percebi, esse seco é vantagem. Com irrigação, faça do jeito que eu quero. Então desvantagem vira para vantagem. Com irrigação, eles transformaram a aridez em um fruto que está recheado, sabe do quê? De água. Primeira coisa, o fruto chega da colheita, né? Ele é resfriado na sombra e depois ele é colocado para ser lavado na piscina com água clorada, né? Aí aqui os frutos são acomodados na bandeja, aqui ele é feita a pesagem e conforme o peso que está cada baio, o fruto vai colocando para ser mais fácil o embalamento. Gente, melão é muito bem tratado aqui. Seu Masatoshi, estou pronta para a próxima tarefa. E agora? Vamos na máquina de colheita. Essa máquina aqui, ela é própria máquina, ela mesma anda.
não precisa trator puxar. Foi o senhor que desenvolveu esse modelo de colheita? Eu que inventei e tínhamos 3, 4 pessoas da oficina, trocou ideia, chegou nesse ponto. Mais uma linda fruta na mesa dos brasileiros, olha, beleza? Quando a gente saboreia esse melão, a gente vê que na doçura dele tem um pouco do trabalho de tanta gente que a gente viu aqui hoje. A filosofia da gente é convivência junto com a comunidade. E a comunidade começa pelos funcionários e se estende até a cidade. A gente costuma dizer, né, os funcionários mais antigos dele, que ele não é somente um patrão, né? Ele trata a gente como se fosse filho dele, né? Ele ensina como se fosse filho. Uma coisa é verdade que eu falo para meus filhos é: aprenda com o Ditian enquanto está vivo, porque realmente é o que está correto. O que vai realmente é verdade. É o resultado. Vai estar lá. Então aprenda. Obrigado. Faça por excelência, se dedique e faça com amor. Que aí ele vai ter vitória de qualquer jeito. Pode ser hoje, amanhã ou depois, mas fazendo com amor vence. Vieram para cá japoneses que plantaram uma semente que a gente olha para o lado e vê frutificar a cada dia. Essa é a palavra. O governo de Goiás se reuniu nesta semana com representantes do agronegócio para apresentar um projeto de lei que cria um fundo estadual de infraestrutura, com recursos gerados pela produção agrícola, pecuária e mineral do estado. O fundo é uma alternativa à perda de arrecadação gerada pela alteração das alíquotas de ICMS. Na proposta, o governo de Goiás defende que o Fundeinfra adote ações voltadas à infraestrutura agropecuária, modais de transporte e rodovias, por exemplo. A ideia é também recuperar a perda de arrecadação do ICMS via combustíveis e energia. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás e a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás emitiram notas dizendo que são contrárias ao que chamaram de taxação do agro. Para explicar os detalhes da iniciativa deste projeto de lei, nós recebemos o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Agradeço muito o espaço a todos os telespectadores e também os que nos acompanham aí pelas redes sociais. Um agradecimento do espaço que me é concedido, Kellen, para que possamos conversar sem que tenha aí essa tarja do que seja a favor ou contra um setor. Até porque, modéstia à parte, ninguém mais do que eu, que estou há 37 anos numa luta na defesa do produtor rural, já tem credenciais de falar pelo setor. Não é? Comecei essa luta em 1986, quando naquele momento tentavam retirar o direito de propriedade dos produtores rurais no sentido da propriedade da terra. E nós enfrentamos aquela luta. Depois, numa discussão maior ainda, fui candidato a presidente da República em 89, defendendo o setor rural. Tive aí 6 mandatos no Congresso Nacional de deputado, senador da República, com toda uma história de renegociação de dívidas, depois do Moderfrota, do avanço do Código Florestal Brasileiro, na área nossa de transgenia, de pesquisa. Então, é um setor que eu não falo assim por ouvir dizer. Eu sou um estudioso e, além do mais, eu sou produtor rural, certo? Então, eu falo com conhecimento de causa. Ora, durante todo o tempo, os estados, tá certo, do centro-oeste brasileiro, sempre utilizaram essa taxa, tá certo, que é uma contribuição que é feita pelos produtores para poder auxiliar na infraestrutura dos estados. Eu mantive
durante todo o meu primeiro mandato, passando por todas as dificuldades, fiz um regime de recuperação fiscal do Estado de Goiás, avancei mais do que pude também na infraestrutura, as estradas totalmente destruídas, recuperamos 2.000 quilômetros de malhas rodoviárias, estamos com mais de 600 quilômetros de asfaltamento de novas rodovias no Estado de Goiás, mais de 180 pontes construídas no nosso Estado de Goiás de concreto, enfim, numa ação direta para melhorar a nossa malha viária, dar trafegabilidade e, ao mesmo tempo, conforto e condição de produtividade ao setor rural. Governador, eu vou lhe interromper, se o senhor me permite lhe interromper, para que eu possa também participar aqui das perguntas que a nossa audiência lhe mandou. O senhor acabou de dizer que outras regiões do Centro-Oeste já aplicam essas taxas para melhorar a infraestrutura e eu queria ir direto ao ponto com o senhor. Como essa taxa extra que o senhor está propondo deverá ser cobrada? Ela é em cima das exportações, é em cima da comercialização interna e a outra pergunta que a gente recebeu, se a alíquota vai ser variável sobre a produção ou terá um custo fixo? O senhor consegue responder essas perguntas para a nossa audiência, por gentileza? Não. Objetivamente, essa arrecadação será feita a um fundo, não vai para o Tesouro do Estado. Esse fundo terá um representante do setor rural, terá o representante da Controladoria Geral do Estado, a qual se presta conta todo o mês daquilo que foi utilizado, em quais obras foram utilizadas, e também o representante do governo do Estado de Goiás. São 3 pessoas num fundo que terá ali a arrecadação, que será a contribuição feita nos setores de cana, agricultura e também na parte de pecuária e mineração. São esses os setores que são ali beneficiados, tá certo? Com políticas de incentivos fiscais, ou se não, de tributações especiais. Então, esses setores, tá certo? Os que eu acabei de citar, terá uma incidência de acordo com um percentual que, lógico, é diferente da soja, é diferente do milho, é diferente ali da mineração, e terá uma tabela que ela está e já foi apresentada no nosso projeto de lei. Essa tabela tem variação de percentuais de quanto até quanto, se o senhor puder dar exemplos de como seria o percentual que incidirá sobre a soja ou sobre a atividade pecuária? Aí vai variar de acordo com a faixa etária, e de soja será em torno de 1,65, que é a mesma tabela cobrada do Mato Grosso. Desculpa, o senhor pode repetir, governador, eu não escutei. Em relação à soja, vai ter uma incidência de 1,65% e, tá certo, na pecuária vai depender ali também da idade do rebanho, que ali vai ter uma tributação que ela é diferenciada, e também na mineração. Lógico que está excluído aí calcário, está excluído gesso, tá certo? Essa parte toda não entra na parte de cobrança da contribuição. Essa contribuição, ela vai ser permanente ou ela vai ser temporária? Qual é a vigência que o senhor está propondo? Ela terá vigência exatamente dos meus 4 anos de mandato. 4 anos de mandato. Aí a gente tem uma pergunta que foi enviada pelo Alencar Soares e ele questiona: já existe uma lista de quais produtos serão taxados? O senhor citou alguns. E serviços ligados ao agro também pagarão a taxa? Não, serviço não, de maneira alguma. Só será cobrado sobre a comercialização dos produtos nas cadeias que têm benefícios fiscais. Então, uma contribuição. A pessoa pode escolher se prefere o benefício fiscal ou se prefere pagar a contribuição. Então, é importante, lógico, eu sei que você deseja que haja uma resposta assim, muito objetiva em cima de sim, não, mas é importante que as pessoas que não são do setor entendam, tá certo? Que nós não estamos aí fazendo uma tributação ao setor. Ora, esses setores, eles já têm benefícios fiscais no estado de Goiás. Se ele resolver abrir mão dos incentivos fiscais que ele recebe, ele não precisa fazer a contribuição. É facultativa. Então, essa é uma questão importante. Se ele desejar voltar por uma carga tributária normal, ele não precisa fazer a contribuição. Certo? Agora, se ele desejar ter o incentivo fiscal, ele vai ter que ter uma contribuição.
Agora, o que é o mais importante, Kelly, é que você pergunte para que é a contribuição. Na verdade, a gente colocou essa questão, governador. Não é para pagar conta do Estado, não é para pagar conta de servidor, não é para pagar despesa com a saúde, nem com a educação, nem muito menos com os programas sociais, tá certo? Ele é única e exclusivamente para fazer o quê? Para que eu tenha condições de dar continuidade a um projeto rodoviário no estado de Goiás, para que haja infraestrutura e desenvolvimento numa demanda das fronteiras agrícolas pela produção de soja. Perfeito. Então, o objetivo é esse. Não tem outro objetivo. Ou seja, é algo que está sendo, num primeiro momento, recebido como contribuição e imediatamente está sendo transferido para o setor de novo em rodovia, pontes, tá certo? Viadutos, aquilo que é necessário ali naquela área. Governador, esses pontos que o senhor coloca são muito bem-vindos para a gente gerar um esclarecimento à população urbana que nos assiste na Jovem Pan em todo o Brasil e também à população ligada ao agro, especialmente no estado de Goiás. O senhor disse que essa é uma iniciativa que foca melhorar a infraestrutura e o agro desfruta também dessa infraestrutura. Mas o agro tem memórias de outras experiências no centro-oeste do país que nasceram com a proposta de arrecadar recursos nesse fundo para destinação exclusiva em infraestruturas. Mas eu tenho aqui uma matéria do UOL dizendo que, por exemplo, no estado de Mato Grosso, há uma retirada de verbas de um fundo estadual criado para custear obras de manutenção e melhorias de rodovia que foram usadas, inclusive, para pagar custos da Copa do Mundo. O temor do setor é que, de novo, o recurso acabe indo para um outro destino que não a melhoria das rodovias e infraestrutura. O que o senhor acha disso? Em primeiro lugar, Goiás está sendo governado por Ronaldo Caiado, certo? Eu tenho uma história de vida. Sou um homem que tem uma trajetória de mais de 30 anos na política. Então, não cabe a mim essa pergunta, porque eu sou um cumpridor de palavra e de compromisso. Se a lei diz que ela não entra sequer no Tesouro, ela é única e exclusivamente um fundo da Secretaria de Infraestrutura, e que lá ela será prestada conta mensalmente, e terá ali um representante do setor rural, um da Controladoria Geral do Estado e um representante do Estado. Eu lhe pergunto, buscar matérias como essa, por que não traga então as matérias do período em que o Mauro Mendes é governador do Mato Grosso? Pelo Mauro Mendes, eu avalizo. Por que não tem as respostas pelo governo Mauro Mendes? Certo? Onde todo mundo hoje no Mato Grosso aplaude, tá certo? E veja bem o apoio que ele teve na reeleição dele. Muito bem. De 100% dos produtores. Isso mostra que o setor, num primeiro momento, vem esse pânico, vem toda essa desinformação, como se fosse tributação, como se aquilo ali fosse ser desviado para poder usar em outras fontes de gasto do Estado. Então, as pessoas me conhecem, as pessoas sabem. As pessoas já me viram governar e já me viram legislar. Então, esse tipo de comparação, isso não serve para mim. Essa régua aí não me mede. Muito bem. Governador, eu estou aqui trazendo as perguntas da nossa audiência e, mais uma vez, agradecendo a sua prontidão de respondê-las com toda a transparência. A pergunta é do Léo Floriano e ele diz assim: por que o governador mudou de opinião? Antes da eleição, ele dizia que não haveria a criação desse fundo e agora que assegurou que não haveria essa taxa e agora ele está propondo a taxa. Isso aconteceu, governador? Aconteceu sim, lógico. Para fazer o regime de recuperação fiscal, por várias vezes, até quando eu recebi o Estado de Goiás, com mais de 7 bilhões de dívidas imediatas, com folha de pagamento sem pagar, sem CAPAG-D, CAPAG-C, não podia fazer empréstimo algum, tá certo? Eu não tinha dinheiro sequer para fazer tapa-buraco, onde eu pedi emprestado para os prefeitos do meu Estado de Goiás, tá certo? Que me cobravam rodovias do Estado de Goiás. Eu sabia que eu podia recuperar o Estado e não cobrei nenhuma contribuição dos produtores rurais. Mas só que agora nós vimos algo inédito, Kelly. E aí, você sabe, eu conheço um pouco de Constituição, de regimento interno, que eu fui parlamentar e senador e deputado há muitos anos. Então, eu nunca vi algo que aconteceu no Estado, no Brasil, aonde uma lei complementar, aprovada no Congresso Nacional,
você tendo um orçamento aprovado para o ano vigente de 2022, uma lei complementar 194 diz o seguinte: olha, a partir de hoje, os estados terão que baixar o incentivo, a tributação de ICMS sobre óleo diesel, sobre combustíveis, energia elétrica, comunicação. Você sabe o que isso significa para Goiás mensalmente? Eu não estou dizendo por hipótese, estou dizendo por fatos que já está em vigor. Eu nunca vi mudar-se uma incidência tributária e prevalecer no ano. Pode prevalecer para o ano seguinte, mas não no ano que você está no exercício, aonde você conta com aquele dinheiro entrou para que você pudesse ter ali os seus compromissos ali continuados. Isso recai sobre o cofre do governo de Goiás em torno de 450 milhões por mês. Então, você deve convir que nós estaremos aí entre 4,5 a 5 bilhões de reais por ano. Uma projeção que não é imaginária, ela é atual, é a quebra que eu já tive, ou seja, em 3 meses e meio, porque julho foi apenas a metade do mês, que a lei 194 entrou em vigor. Mas agosto, setembro, outubro e novembro e dezembro, tá certo? Nós vamos perder aqui no estado de Goiás, isso tranquilamente em torno de 2,5 bilhões de reais. Essa é uma realidade. Agora, diante dessa realidade, eu lhe pergunto, existia essa realidade no momento em que eu disse que não iria tributar o setor? Se eu tenho hoje uma arrecadação a menos hoje, eu tenho que continuar com a verba de saúde, educação, segurança e programas sociais. Quer dizer que neste momento, então, eu paro todas as rodovias de Goiás, onde eu estou fazendo dezenas de rodovias. Poderia citar a você todas elas. Onde na área de mais produtividade do setor rural, tá certo? Onde eu estou fazendo rodovias. Se você colocar em Mineiros, eu estou fazendo a rodovia da 40. Se você colocar Mineiros, Chapadão do Céu, eu estou asfaltando. Se você pegar lá dentro de Jataí, eu estou fazendo a 180. Fizemos a de Jataí até Caiapônia. Estamos desenvolvendo toda a malha viária que liga Colinas do Sul de Goiás até Minasul, até Niquelândia, Nova Crixás, a 164, que é no Vale do Araguaia, até a ponte do Cocalim, que é a famosa rodovia que liga de integração com o Nordeste do Mato Grosso. Governador, enfim, são dezenas de rodovias que eu estou construindo todas elas. Eu não teria condições de dar continuidade a tudo isso. E por que o senhor não recebeu o apoio do setor agropecuário para a continuidade dessas obras? A FAEG disse que não vai participar do conselho que o senhor propõe para gerenciar esse fundo de infraestrutura. Não, veja bem, eu não o convidei. Me desculpa, mas eu não fiz o convite a ninguém nessa área. Isso é um projeto de lei. O projeto de lei tem 3 pessoas que participam, tá certo? Agora, você pode ter certeza que isso aí não será... em Goiás nós temos dezenas de entidades que representam o setor rural. Perfeito. Tá certo? Nós temos dezenas de entidades aqui que representam o setor. Governador, posso fazer mais uma pergunta da audiência? Monopólio, tá certo, da representatividade, não. Aqui são várias entidades que falam pelo setor. Muito bem. Governador, eu sinto por interrompê-lo, só vou tentar fazer mais uma pergunta aqui que veio da nossa audiência, que acho que também é bastante importante, em linha com as importantes informações que o senhor tem dividido conosco aqui. A questão é do Camilo Viana e ele diz assim: eu gostaria de saber do senhor onde esse modelo já funcionou, qual será o retorno da taxação em investimentos de infraestrutura em Goiás, pergunta o Camilo. Bom, eu quero lhe responder, muito obrigado aí pela pergunta. Eu acho que eu não tenho nenhum acanhamento em dizer que não é nenhum modelo iniciado por Goiás. Tem uma coisa que eu iniciei em Goiás, são os programas sociais para tratar as pessoas mais vulneráveis, manter os incentivos do setor rural, cada vez mais investir na educação do Estado. Mas este assunto especificamente, eu fiz questão, e aqui eu quero deixar bem clara a palavra que é copiar, tá certo? Então não tem vergonha de dizer. Liguei para o Mauro Mendes, falei: Mauro Mendes, você pode receber toda a minha equipe aí? Pode. Minha equipe ficou lá durante todo o dia. Tanto o segmento da infraestrutura, também da economia,
da parte minha também, de Controladoria Geral do Estado, foram para lá, passaram o dia todo. Ele colocou toda a equipe dele à disposição, mostrou todos os dados, abriu toda a infraestrutura que foi levada. Sem dúvida nenhuma, ele deve ter algum produtor rural amigo lá no Mato Grosso, e se ele pelo menos tivesse essa oportunidade de poder ligar para algum deles e ver realmente o que está diferenciando hoje o Mato Grosso. O Mato Grosso está numa posição hoje, não sei se você sabe, Kelly, que ele está fazendo uma rodovia com verba estadual. Uma ferrovia, desculpe. Ele está fazendo uma ferrovia. Veja bem a capacidade e o diferencial logístico que ele vai fazer hoje. Ora, se Goiás ficar para trás, tá certo? Se Goiás ficar em estado de terra, tá certo? O cidadão, eu tenho aqui milhões de hectares a serem abertos para o setor rural. Só no Nordeste goiano, eu tenho mais de 2 milhões de hectares que estão sendo abertos aqui, com pontes e rodovias que estão asfaltando lá. Como no Oeste goiano e como também no Vale do Araguaia. Então, Mato Grosso hoje já está fazendo ferrovia. Veja bem, daqui a uns dias, o Mato Grosso deixa Goiás 100 anos atrás. E hoje Goiás é o estado que tem a maior produtividade por hectare. Não é que tenha o maior volume, tá certo? Da safra, mas por hectare são nós. Governador, infelizmente o tempo está voando. Eu tenho apenas um minutinho para a sua consideração final e eu gostaria então que o senhor me dissesse quando o senhor acredita que esse projeto de lei vire uma lei e passe a vigorar no estado de Goiás. Eu obtive informações de que o senhor tem maioria na Assembleia Legislativa e uma expectativa de que já seja aprovado em breve o Fundeinfra. Com qual data o senhor está trabalhando? Bom, em primeiro lugar, eu quero aqui fazer uma defesa dos senhores deputados estaduais que são da base do governo. Tá? E também da oposição, é o direito deles. Agora, se no momento em que nós precisamos de entrar no regime de recuperação fiscal, para que o governo tivesse condições de viabilidade, pagamento de dívidas e de sobrevivência, exigiram de nós que nós tributássemos o aposentado que recebia o salário mínimo. E ele passou a pagar 14,25%. Isso aí me deu condições de, ao invés de pagar 3 bilhões de reais para o governo federal, eu passei a pagar 480 milhões para o governo federal. Então, Kelly, veja bem, durante esses anos todos, eu venho aguentando toda essa conta. Será que a pessoa que neste momento ele fazer uma reflexão, tá certo? A única hora que o setor foi solicitado, eu com a história de vida que tem na defesa do setor, para que a maior contribuição seja 1,65, é motivo de tudo isso. Quando eles estão vendo os dados, estão vendo a queda de arrecadação, estão vendo a situação que aconteceu, por algo que veio, uma demanda que o Brasil todo exigia, a taxa da cobrança do ICMS. Ora, sinceramente, eu acredito que o cidadão que fizer uma reflexão tranquila, ele vai ver que tem que ter um gesto, tá certo? Que realmente, se fosse para atender até as pessoas carentes, ele poderia dizer, olha, gente, eu não quero contribuir. Pode ter até alguns que pensam assim, mas não querer contribuir para ele mesmo, ter rodovia asfaltada na porta dele, para ter ponte para ele poder atravessar. Tá certo. Para ele, o dinheiro sai dele e volta para ele em forma de rodovia. Onde é que está esse embasamento para essa posição tão assim, que vão fazer movimentação, contestar isso aí, como se fosse o tributário. Ninguém tá tributando, isso é contribuição. Se ele resolver sair dos benefícios que o Estado está dando, ele não vai pagar nada. Agora, esse dinheiro não vai para o Estado, esse dinheiro vai para ele. Por que isso tudo? No momento que você pede uma cota de contrapartida para ele mesmo, ele se negar nessa hora. Governador, então, quero agradecer. Muito obrigado aí pelo espaço, Kellen, e a todos os telespectadores aí, fiquem tranquilos. Eu tenho consciência que daqui 3 anos você vai me entrevistar de novo e você vai ver, provavelmente,
todas essas entidades batendo palmas aqui pelo número de rodovias que nós construímos em Goiás. Tá bom? Espero que antes, governador, lhe aguardo aqui para a gente noticiar para todo o Brasil os avanços no estado de Goiás, um estado muito próspero e que conheço de perto o agronegócio pujante que vocês têm por aí. Muito obrigada pela presença na Jovem Pan News. Volte sempre, foi um prazer. Até a próxima. Um abraço e muito obrigado. Obrigada a você. E a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás, a ProSoja Goiás, informou que é totalmente contrária a qualquer tipo de tributação sobre o setor agropecuário. A entidade estima ainda que o aumento de tributo elevará o custo de produção dos alimentos, que automaticamente vão chegar mais caros aos supermercados. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás diz saber da necessidade de investimentos em infraestrutura, mas afirma que não é o momento para aumentar custos. A FAEG disse que não fará parte da comissão de análise do projeto. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, voltou a elevar a expectativa de produção agrícola na safra 22-23. O segundo levantamento da Conab indica que o Brasil deverá produzir 313 milhões de toneladas de grãos, é o maior volume da história. Caso essa estimativa se confirme, o aumento na produção será de 15,5% em relação ao ciclo anterior. Essa projeção é explicada principalmente pelo aumento de área da safra de soja, que deverá crescer puxada pela maior rentabilidade em relação a outras culturas e avanço da agricultura em áreas de pastagens degradadas. A expectativa é que a safra de soja brasileira alcance mais de 153 milhões de toneladas, um volume recorde. Para o milho, a safra total é indicada em 126,4 milhões de toneladas. A semana também foi marcada por nova projeção para a safra dos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura do país elevou a produção de soja e de milho em quase 1 milhão de toneladas. A safra de soja subiu para 118,2 milhões, puxada por maiores produtividades em estados como Iowa e Missouri. Já a produção de milho foi projetada em 353,8 milhões de toneladas. Vale lembrar, porém, que nos últimos relatórios, o USDA reduziu a estimativa para a safra norte-americana por conta da seca que afetou as lavouras. Neste ano, a expectativa é que a produção de soja seja 2,6% menor que a safra anterior e a produção de milho fique 7,5% abaixo do ciclo passado. E agora eu tenho um recado para você. O avanço das doenças é uma realidade. Observamos os fungos ganharem resistência aos fungicidas e o desafio de combatê-los e manter a produtividade se torna maior a cada dia. Por isso, só mesmo uma solução fera para conseguir proteger as lavouras com máxima eficiência. Você já conhece Fusão? O fungicida da Yara com ação sistêmica que é rapidamente absorvido e translocado pelas plantas. Fusão não é fera apenas na velocidade de absorção. Fusão também tem uma performance fera no combate às doenças e no aumento da sua produtividade. Quer a comprovação disso? Acesse agora mesmo yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code em sua tela e conheça todos os benefícios de Fusão, a proteção que marca território em produtividade. Muito bem, o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida.